Imaginem uma praia no norte do estado do Rio de Janeiro, ainda nos anos 40. O país vivia o impacto da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia nuclear começava a se afirmar como uma fronteira decisiva do poder mundial e algumas areias, aparentemente comuns, escondiam uma riqueza pouco conhecida. Não eram areias quaisquer, eram areias monazíticas. Continham minerais pesados, elementos radioativos como tório e urânio e substâncias de interesse estratégico, portadoras de uma promessa tecnológica que o Brasil, naquele momento, ainda não sabia dimensionar. Essas areias foram exploradas por uma empresa privada brasileira chamada Orquídea. A empresa não se limitava a retirar os minerais. Com a ajuda de cientistas, desenvolveu capacidade técnica para tratá-los quimicamente, separá-los, purificá-los, transformá-los em substâncias de maior valor. Em plena era das políticas nucleares, vocês podem imaginar o papel estratégico dessa empresa. Por isso, ela foi estatizada e incorporada à Comissão Nacional de Energia Nuclear em 1960. Daria origem a uma estatal chamada Nuclemon, vinculada à Nuclebras. Até aqui, parece uma história sobre minerais radioativos e política nuclear. E é. Mas há outra história escondida em meio a tudo isso que eu contei até agora. Aquelas areias monazíticas continham elementos que hoje estão no centro de uma das maiores disputas tecnológicas do mundo. Os Estados Unidos de Trump e a China travam uma guerra, nem tão silenciosa por eles. São elementos químicos usados em celulares, sensores, lasers, equipamentos de precisão, turbinas eólicas, motores elétricos, sistemas de defesa e ímãs permanentes de alto desempenho. São indispensáveis à economia digital e à transição energética. Trata-se das chamadas terras raras, elementos químicos presentes em jazidas minerais ou argilosas, mas cuja preparação e processamento são difíceis e sofisticados. Sim, elas estavam naquelas praias e hoje ainda estão no solo brasileiro em diferentes localidades, fazendo com que nosso país seja o segundo maior detentor de terras raras do mundo. Temos quase um quarto das reservas mundiais, atrás apenas da China. Por isso, os olhos de Trump se voltam para cá. Somos, para os Estados Unidos, um fornecedor capaz de tirá-los da posição subalterna em que se encontram hoje frente à China. E é aí que mora o perigo. A empresa que extraía terras raras acabou de ser vendida para uma empresa americana, a única empresa no Brasil a terra verde, um desastre. Entre a jazida e a tecnologia, entre a mina e o imã, existe um caminho longo e difícil, feito de ciência, engenharia, conhecimento químico, investimento industrial e domínio de processos sofisticados. O processamento é a etapa principal e, sobretudo, é a parte da cadeia que agrega valor, que usa ciência e tecnologia de ponta e gera empregos de qualidade. Foi justamente essa cadeia que o Brasil não conseguiu consolidar, apesar de ter o conhecimento para isso. Não podemos culpar os gestores dos anos 60, eles não sabiam. Mas a história triste continuou nos anos 90, com a Nuclemon sendo incluída no programa de privatizações e depois desmontada. Justamente quando a revolução digital transformava mercados, justamente quando a China percebeu o papel das terras raras e criou uma política estatal forte que a coloca hoje no lugar em que está. Enquanto isso, o Brasil escolheu um caminho menos altivo, tanto na extração de minérios quanto na revolução digital, que o levaria a se tornar hoje, principalmente, um país exportador de commodities. Mas há um fio de continuidade, muitas vezes esquecido, que impede que essa história que eu contei até aqui tenha se perdido por completo. Enquanto a estrutura industrial ia sendo desmontada, a estatal deixava de existir e o país abria mão de sua capacidade produtiva em terras raras, eram os cientistas que lutavam para manter vivo o conhecimento científico e tecnológico necessário para separar compostos complexos, purificar materiais e avançar em uma cadeia de valor que hoje se tornou uma das mais estratégicas do mundo. Entre as instituições que salvaguardaram essa memória técnica e científica está o CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral. E o CETEM está localizado ali, bem pertinho da gente, na minha casa, no fundão. É um dos institutos vinculados ao MCTI, criado em 1985, que teve nomes como Sérgio Rezende à frente, mas bem depois, infelizmente,
depois desse desastre já ter acontecido. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação chegou a ser extinto no governo golpista de Michel Temer. Muitos aqui estiveram comigo quando eu era presidente da Aduferj, quando aconteceu o golpe de 2016. Foi o turbilhão dessas lutas que me lançou na política. Desde a mobilização contra o fim do LCTI e o desmonte das universidades que expressavam a face material do golpe de 2016. Sempre defendi a ciência. Como dizemos, e precisamos repetir mais do que nunca, que defendemos a ciência, não se trata, portanto, de uma palavra de ordem abstrata, nem de uma reivindicação corporativa. Defendemos a ciência porque sabemos o papel estratégico que ela tem e pode ter ainda mais na construção de um Brasil mais desenvolvido, justo e soberano. Por isso, comecei esse discurso político com um pouco de história da ciência, minha área de pesquisa acadêmica. Ela mostra o quanto a ciência e a política precisam andar juntas para que o Brasil reencontre o caminho de um desenvolvimento mais dinâmico, soberano e intensivo em ciência e tecnologia. Conhecimento e inteligência não nos faltam. Temos ciência de ponta nas áreas ligadas à saúde, como mostram os avanços em neurociências, doenças infecciosas, biotecnologia, incluindo pesquisas sobre doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, fundamentais diante do envelhecimento da população e seus impactos na saúde pública. Vários pesquisadores que eu citei aqui são dessas áreas. Obrigada pelo que vocês fazem pelo Brasil. Temos a engenharia sofisticada que desenvolveu tantas tecnologias como as ligadas ao petróleo, que hoje são também essenciais para a transição energética, que é essencial para mitigar as mudanças climáticas. Temos aqui Suzana Campos, Cláudia Morgado, representando as nossas engenharias. Suzana me ensinou uma coisa que eu acho interessante mencionar, que a infraestrutura, a capacidade acumulada, a capacidade instalada do petróleo com nossas tecnologias offshore pode servir para as energias renováveis, como eólica offshore. É isso que a gente tem que saber aproveitar. E nós temos o conhecimento, a tecnologia. Temos arte e cultura, que além de manterem aceso o brilho da nossa identidade, contribuem de modo essencial para a economia. Uma palavra resume isso: o carnaval. Temos as ciências humanas, tão necessárias em tempos de transformações disruptivas na sociedade, na política, e até na reflexão sobre a singularidade humana, posta em questão pelo raio da inteligência artificial. Também sobre as consequências das mudanças climáticas, a adaptação, que é tão necessária, a adaptação aos efeitos nefastos das mudanças climáticas. Uma frase do historiador José Murilo de Carvalho não sai da minha cabeça sempre que falo da necessidade de termos um projeto mais ousado de país. Ele dizia: Brasil, país do futuro, sempre. Esse sempre me marca. Precisamos romper com essa sina. Poderia citar muitos outros exemplos, mas essa fala levaria dias inteiros, porque eles são muitos, e também porque eu adoro citar conhecimentos incríveis produzidos por nossa ciência e por nossas universidades. Para não me estender tanto, quero apontar ainda dois aspectos imprescindíveis. O primeiro é que todo esse potencial tecnológico e aplicado passa pela ciência básica. É uma ignorância de quem não conhece o fazer científico dizer que precisamos apenas de ciência aplicada ou inovação, como se a inovação não viesse justamente da pesquisa básica acumulada, muitas vezes de modo imprevisível e inesperado. Por isso mesmo, ela é inovadora. Dá vontade de me perder em mais alguns casos de história da ciência, como o da teoria eletromagnética de Maxwell, meu Deus, que contribuiu sem que ele pudesse imaginar para os smartphones e para o Wi-Fi. Mas eu vou me segurar, não vou ficar falando de história da ciência. O segundo ponto é o seguinte, é que a produção científica e tecnológica precisa de instituições. O Rio de Janeiro é um estado privilegiado nesse sentido. Só de instituições federais, muitas presentes aqui, temos o FRJ, o Unirio, o UF, Rural, o Cefet, FRJ, Instituto Federal Fluminense, Pedro II, CBPF, MAST, Observatório Nacional, NNCC, CETEM, INT, IBIT, Fiocruz, Instituto de Energia Nuclear, IPA, Jardim Botânico. São tantas, né? Somos milhares de professores, pesquisadores e estudantes, como vocês aqui, incansáveis na produção do conhecimento e na busca do novo, com a curiosidade e o rigor que caracterizam uma boa ciência. As agências de fomento, como CAPES e CNPq, são essenciais desde o pós-guerra. É preciso que sejam valorizadas e fortalecidas.
E é uma honra ter aqui Galvão, que foi presidente do CNPq, e o vídeo da Denise, presidente da CAPES. O MCTI, com o FNDCT descontingenciado, como bem sublinhou o Sérgio Rezende, tem um papel estratégico. Temos a Academia Brasileira de Ciências e a SBPC, que não se furtam a produzir reflexão sobre os rumos do país, como agora, no documento sobre as universidades que a ABC produziu, como no famoso livro azul da SBPC, que ainda bem foi atualizado no livro violeta, demorou 14 anos para a gente passar da 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia à 5ª, que ainda bem foi realizada nesse governo e produziu o livro violeta sob coordenação de Sérgio Rezende. Ali tem as diretrizes para o Brasil que queremos, com ciência e tecnologia. Acredito que a educação, a ciência e a tecnologia têm um papel chave no combate a todo tipo de desigualdade. Sempre defendi as cotas para negros e para a escola pública, que produziram uma revolução em nossas universidades, assim como o PUNE e o ProUni. Os primeiros governos Lula mudaram de tal forma o perfil dos estudantes que as políticas de permanência estudantil se tornaram imprescindíveis. Temos que lutar para que o projeto de democratização das universidades não fique pela metade. Para que os alunos, que são os primeiros das suas famílias a cursar o ensino superior, não se vejam obrigados a desistir dos seus sonhos. A impressão que temos é de que poderíamos ter avançado mais nos últimos anos. O desfinanciamento do período anterior foi tão grande que gerou problemas sérios de infraestrutura em nossas universidades. Estamos terminando esse mandato de Lula com a sensação de que merecemos nas universidades um pouco mais de atenção. Queremos mais bolsas, orçamento, bons salários e assistência estudantil. Queremos mais laboratórios, equipamentos, reagentes, porque essa é a matéria-prima necessária para construirmos um Brasil mais desenvolvido, capaz de expurgar sua sina de exportador de commodities, para tirar aquele sempre da frase do José Rodrigo de Carvalho. Um país que consiga fazer de suas riquezas um instrumento para reduzir as desigualdades sociais. É para lutar por tudo isso que sou pré-candidata a deputada federal. Trocar o Congresso é fundamental. Reeleger Lula é a condição para que qualquer projeto de país continue existindo. No estado do Rio de Janeiro, nossa tarefa é redobrada. Os sucessivos governos destruíram o Rio, se é que se pode chamar aquilo de governo. O Estado já teve secretários bons, acredite. Dr. Maculano foi secretário, teve Darcy, mas ultimamente é um desastre depois do outro. 5 governadores presos, talvez tenhamos o 6º em breve. E foi justamente durante o governo catastrófico de Cláudio Castro que tivemos uma drástica mudança na FAPERJ, que tinha assegurado a pesquisa fluminense durante a pandemia e o pandemônio. Nossa agência, por tantos anos, tão bem liderada por meu amigo Gerson Nini. Fizemos um abraço, fomos para a rua e me orgulho de ter sido uma das lideranças desse movimento. Mas não adiantou. Além da FAPERJ, temos a UERJ Zona Oeste, temos a UERJ, combustível de ponta em tantas áreas importantes que eu citei. Temos o CCERJ, uma potência da educação à distância de qualidade. A FAITEC, gente, dá até tristeza de ver o que fizeram com essa instituição. Podemos fazer delas o que são os institutos federais hoje. Por isso, mas também para salvar o Rio de Janeiro e colocá-lo no lugar que merece, precisamos eleger Eduardo Paes governador. A política tem a sua ciência e funciona assim. Quanto mais força, maior o nosso papel nas disputas que caracterizam a atividade política. E a democracia tem um instrumento maravilhoso para dar força política ao dele, o voto. Por isso, precisamos eleger Eduardo Paes, sim, mas junto com ele, uma deputada federal capaz de ajudá-la a defender e orientar as instituições científicas do Rio de Janeiro. Quero poder sentar do lado dele e sugerir caminhos para mudar radicalmente o quadro atual da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Fui secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ajudei a expandir as naves do conhecimento, um projeto maravilhoso que passaram de 9 para 33 com as navezinhas cariocas, as naves satélites. Estou vendo aqui o pessoal da nave de Realengo, viva Realengo, alô, Realengo. Elas são essenciais para ampliar o alcance da ciência no combate ao negacionismo,
porque divulgação científica também é fundamental, como mostraram os influenciadores que eu homenageei mais cedo. Me orgulho de ter trazido a universidade para dentro da prefeitura. Quando eu assumi a secretaria, não existia nenhum programa com as universidades naquela secretaria. E hoje nós temos vários. Jovens cientistas cariocas, Conexão Universidade, o Prêmio Elisa Frota Pessoa para Mulheres na Ciência. E a secretaria continua agora, o meu time lá, Gabriel Medina, que está aqui à frente. Desenvolvemos um plano de inovação, atravessando áreas como saúde e inteligência artificial, em consonância com o desafio de construirmos um projeto soberano para o desenvolvimento de inteligência artificial, que no governo federal está expresso no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Um bom plano, mas que precisa descer, aterrissar, e a gente precisa de implementação. No Rio nós temos, que se chama Rio.IA. Um projeto que eu criei, junto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a PUC leva adiante, para que a gente mapeie as necessidades das indústrias e atenda com serviços de inteligência artificial no Rio de Janeiro, desenvolvendo a nossa ciência. Isso demanda aquisição de equipamentos, como data centers, supercomputadores, mas também exige uma articulação entre universidades, setor produtivo e governo. Estamos criando um consórcio com todas as universidades e centros de pesquisa para criar soluções de inteligência artificial e aplicá-las na cidade do Rio de Janeiro e, quem sabe, no futuro, no estado do Rio de Janeiro. Temos já na prefeitura o Maravale, está aqui o Marcelo Viana com o IPATEC, mas ali interagimos com todas as universidades. Temos acordos com a Associação Comercial, Firjan, startups, Big Techs, criando oportunidades para uma economia fluminense mais tecnológica, mas também com mais pessoas formadas nas nossas universidades, evitando assim o fenômeno triste que a gente vê hoje, a fuga de cérebros. Sou professora, nada mais triste do que ver um aluno meu se formando e tendo que sair. Para que isso não aconteça, a gente tem que criar essas oportunidades. Ter sido secretária municipal de Ciência e Tecnologia só foi possível porque eu tive 31 mil votos em 2022 e porque me elegi vereadora em 2024. Agora temos o desafio de juntos aumentarmos essa votação. Quem sabe dobrar, né? Partimos do nosso núcleo de sempre, vocês, nesse evento. A política eleitoral se faz assim, ela vai por ondas. A gente começa com o núcleo mais próximo. E esse evento é para isso. É para a gente engajar, motivar e juntar o nosso núcleo mais próximo, que são vocês, quem sempre esteve comigo. O pessoal das universidades, da ciência e tecnologia. Nós também ampliamos, durante esse tempo, o diálogo com setores periféricos mais vulneráveis, aos quais eu só consegui chegar por meio das políticas públicas que eu ajudei a implementar, como as naves de conhecimento. Estou no PSD, um partido com tradição de programas nacionais para o desenvolvimento, e nomes que já estiveram na ciência e tecnologia, como Eduardo Campos, Sérgio Rezende, além de Geraldo Alckmin, que no Ministério da Indústria está ajudando a reindustrializar o país, com um programa essencial chamado Nova Indústria Brasil. Temos o deputado Ricardo Galvão, que nos ajuda a construir uma bancada nacional da ciência. Aqui no Rio de Janeiro temos Molon e outros grandes quadros, e estamos fortalecendo o PSD com uma chapa que fará um deputado federal no mínimo. E aqui vem a boa notícia. Sou hoje a candidata prioritária do PSD do Rio. Vamos eleger uma deputada cientista da universidade, mulher, com uma visão estratégica da ciência e da tecnologia para o país. Não podemos deixar o Brasil cair de novo nas mãos dessa extrema-direita negacionista, entreguista, ignorante. Voto em Lula desde o meu primeiro voto. Até choro ao lembrar daquela música. Para você, meu primeiro voto, para fazer brilhar nossa estrela. Mas essa será. Mas, gente, essa será a última vez que votaremos em Lula. O maior líder que o país já teve, um trabalhador que já entrou para a história da democracia brasileira e da política mundial. E depois veio, o que faremos? Como será o Brasil em 2030? Que novas lideranças vão surgir? E, acima de tudo, qual projeto a esquerda vai construir para disputar corações e mentes, hoje divididos milimetricamente entre a metade do Brasil que apoia Lula
e a metade que apoia um grupo desqualificado, superficial, preconceituoso, machista, de faltas patriotas, que não tem nenhum apreço pelo Brasil. Vivemos hoje a urgência de um mundo redesenhado pela tecnologia. Terá lugar nesse mundo quem souber aproveitar suas vocações. E isso não falta para o Brasil, porque o Brasil é bravo. Como dizia Celso Furtado, o Brasil só alcançará o verdadeiro desenvolvimento quando deixar de confundir crescimento econômico dependente com o projeto nacional e construir com soberania um caminho próprio de transformação social. Temos riquezas naturais, terras raras, energia, floresta, biodiversidade, ciência e tecnologia de ponta e, sobretudo, um povo incrível, criativo e batalhador. Precisamos melhorar a política, trocar o Congresso e renovar nossos quadros para transformar tudo isso em um projeto de país que reconquiste as maiorias. Precisamos mostrar que somos nós, do campo progressista, de uma esquerda renovada, que podemos combater as desigualdades, fundar um estado de bem-estar social para o século XXI e colocar o Brasil no lugar em que ele merece estar. Não no futuro, como sempre, mas agora, urgente. A janela está aberta e não demorará para se fechar. Contem comigo e vamos ganhar.